Esse jogo parecia decidido cedo demais, mas nunca ficou realmente confortável. Este é o canal Não Vi o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. O Vasco da Gama vence o Grêmio por 2-1 pela 8ª rodada do Brasileirão Betano em São Januário. Um resultado que fortalece o momento do mandante, mas que deixa a sensação de um jogo mais equilibrado do que o placar sugere. Foi um jogo em que o Vasco construiu a vantagem rápido, mas precisou sustentar essa vantagem por muito mais tempo do que gostaria. O Vasco começa com uma ideia muito clara: acelerar o jogo pelos lados e atacar antes que o Grêmio se organizasse. E isso aparece cedo. O time não só chega mais, como chega melhor nos primeiros minutos, enquanto o Grêmio ainda tenta entender os espaços. O visitante até troca passes, mas erra mais do que o normal nesse início, o que impede qualquer controle real do jogo. A vantagem nasce cedo. Aos 7 minutos, o Vasco recupera a bola em transição, encontra espaço pelo lado e a jogada evolui com a defesa ainda desorganizada. Quando a bola chega na área, a finalização sai com calma, aproveitando o goleiro já deslocado pela movimentação anterior. O gol muda completamente o ritmo. O Vasco passa a jogar com mais confiança, enquanto o Grêmio se vê obrigado a se expor. E aí começa a aparecer outro ponto importante: o volume. O time da casa finaliza mais e, principalmente, leva mais dessas tentativas na direção do gol. O Grêmio até chega algumas vezes, mas sem a mesma precisão. No meio desse cenário, o goleiro do Grêmio começa a aparecer. São pelo menos 3 intervenções importantes ainda no primeiro tempo, mantendo o jogo vivo quando o controle já parecia escapar. Até que aos 34 minutos, o Vasco amplia. A jogada nasce com infiltração na área, a defesa demora a reagir e quando a bola sobra limpa, a finalização sai forte, sem dar tempo de recuperação. Só que o jogo não se acomoda. 4 minutos depois, aos 38, o Grêmio responde. A jogada se constrói com mais paciência. A defesa do Vasco recua demais e quando o espaço aparece dentro da área, a finalização encontra o canto antes que a marcação consiga bloquear. Esse gol muda o clima. O que era controle vira alerta. O segundo tempo é menos controlado e mais emocional. O Vasco ainda consegue chegar, ainda finaliza mais ao longo do jogo, mas começa a perder qualidade nas decisões. Os erros de passe aumentam, principalmente no campo ofensivo, e isso impede que o time transforme o volume em tranquilidade. Do outro lado, o Grêmio cresce em presença. Não chega a dominar o jogo por completo, mas tem um período claro de pressão, especialmente após as mudanças. O time passa a ocupar mais o campo ofensivo, consegue rodar a bola com mais consistência e começa a empurrar o Vasco para trás. Mas aí entra um ponto decisivo: a eficiência. Mesmo com menos volume total, o Grêmio não consegue transformar esse momento em finalizações realmente perigosas com frequência. Muitas chegam, mas poucas obrigam o goleiro a trabalhar de verdade. E quando isso acontece, o Vasco responde. O goleiro faz as defesas necessárias, não em grande quantidade, mas nos momentos certos para segurar a vantagem. Na reta final, o jogo fica mais travado, as faltas começam a quebrar o ritmo e o Vasco administra o tempo com mais inteligência. Cuiabano é decisivo desde o início, participa diretamente do primeiro gol e dita o ritmo pelo lado. David aparece no momento certo, pouco volume, mas muita eficiência na finalização que amplia o placar. Andrés Gomes é o jogador mais ativo do Vasco no ataque. Cria, tenta, aparece, mas também mostra como o time poderia ter resolvido antes, com melhores decisões. Do lado do Grêmio, o goleiro é fundamental para manter o jogo vivo. Sem ele, o placar teria sido mais elástico ainda no primeiro tempo. Carlos Vinícius aproveita bem a chance que teve, um dos poucos momentos em que o time conseguiu transformar presença em gol. O jogo foi de quem construiu a vantagem cedo e soube sobreviver depois. O Vasco teve mais volume, finalizou mais e levou mais perigo real, mas não controlou o jogo todo o tempo. O Grêmio fez menos, mas quando conseguiu se organizar, mostrou que poderia ter ido além. No fim, a diferença está nisso. Um time produziu mais, o outro reagiu tarde demais.